Último vídeo da nossa série sobre hidradenites. O que será que vem? Hoje eu acordei muito feliz por fazer esse vídeo, mas eu não imaginei que fosse ser tão difícil, porque eu tô concluindo uma etapa aqui, só que é uma etapa que não está concluída na minha vida. A série acaba, só que a hidradenite continua em mim, as lesões continuam aparecendo. No último mês, durante a gravação da série, eu tive um cisto num lugar onde eu nunca tinha tido, que é o mamilo, e foi muito difícil pra mim, porque eu achava que eles não iam aparecer em locais onde eles não tinham aparecido ainda. E eu percebi que, na verdade, a doença está tão viva quanto eu. E ela tá aqui agindo, continua agindo, então pra mim não tá sendo um vídeo tão fácil. Eu achei que fosse ser um vídeo muito mais otimista, mas tá sendo um vídeo difícil, porque eu descobri que me faz muito bem falar sobre hidradenites. Eu descobri que eu não conversava sobre isso com os meus amigos, eu nunca tinha conversado sobre isso com meu pai. E eu vivia numa constante fase de negação. Eu nunca quis ter uma doença, eu sempre quis ser uma pessoa saudável. Até então, eu sempre fingi que eu era uma pessoa saudável. Eu sempre fingi que eu não tinha tudo isso. Eu sempre andei por aí normalmente como uma pessoa saudável. Eu sempre fiz questão de sentir essa negação, porque eu não quero ter isso, eu não quero ser uma pessoa doente. É muito difícil aceitar. O episódio 4 com as meninas fala muito sobre aceitação, e quanto mais a gente fala sobre isso, fica melhor. Por isso que no decorrer da série, foi uma ideia que eu tive no meio, que foi durante a semana, aquela semana que eu soltei vídeo todos os dias aqui, eu tive a ideia de fazer a hashtag Eu Tenho Hidradenite. Se você tem hidradenite, posta algum conteúdo, um vídeo, compartilhe um vídeo da série, ou faça você mesmo um vídeo, escreva um texto, poste uma frase, uma foto sua, com a hashtag Eu Tenho Hidradenite pra falar sobre isso, porque isso tem me aliviado cada dia mais, tem sido muito bom pra mim. Se você não tem hidradenite, posta também pra ajudar, porque quanto mais gente sabendo sobre isso, mais gente a gente ajuda, né? É difícil falar sobre a dor, só que isso ajuda tanto a gente quanto o outro, que pode ter a mesma coisa que a gente, ter vergonha, como minha mãe, que tem vergonha da axila dela, e a gente nunca tinha conversado sobre isso. Eu converso sobre tudo com a minha mãe, mas sobre nossa vergonha dos cistos a gente nunca tinha falado. E além de se ajudar, você pode ajudar uma pessoa que tem e que não fala sobre isso, ou uma pessoa que tem e que não sabe que tem. Então fica a dica aí, por favor, vamos dar coro pra essa hashtag Eu Tenho Hidradenite, porque eu tenho, e não dá mais pra esconder, não dá mais pra negar, eu tenho. Durante a semana que a gente postou vídeos todos os dias, a maioria esmagadora dos comentários, 99,9999% foram muito positivos, e eu vibrei com cada coisa que vocês escreveram aqui. Eu leio tudo e eu fico muito emocionada com o carinho que vocês me transmitem. Mas ao mesmo tempo também tem alguns comentários chatos, né? Teve gente perguntando, pô, agora o canal é só isso? Isso é quem eu sou, isso faz parte de mim. Então, se eu quiser falar sobre isso, eu vou falar sobre isso todos os dias, porque isso é importante pra mim. E é muito bom poder escolher o conteúdo que é importante pra mim, porque fazendo um conteúdo que é importante pra mim, eu vou dar todo o meu coração, todo o meu amor, e vai ser importante pra alguém. Pode não ser pra você, mas vai ser importante pra alguém. Como eu disse, eu acordei o dia muito animada pra fazer esse vídeo. Eu achei que isso teria um tom muito diferente, mas hoje no banho eu fiquei realmente muito chateada. Muito chateada. A lesão que mais me incomoda da hidradenite é a da cabeça. Essa aqui, né? Ela tá cheia de pus sempre. Ela é muito fedida. Eu tenho que trocar a minha fronha todos os dias, porque eu solto muito pus quando eu durmo, então eu não posso encostar nas coisas, eu não posso abraçar quando os meus amigos me abraçam por aqui, dói, ou então eu fico completamente desesperada por causa do cheiro. E ter lesão na cabeça é complicado, assim. Não é uma região comum na hidradenite, mas eu trabalho com a minha imagem, assim, então ela é muito aparente, ela me incomoda muito. E eu sempre achei que era porque eu tinha raspado o cabelo, só que, por outro lado, eu também sou muitas outras coisas, eu não sou só uma pessoa que tem hidradenite, né? Então eu sempre fiquei pensando, pô, será que é melhor deixar meu cabelo crescer? Será que é melhor deixar meu cabelo crescer? Mas foi tão importante pra mim raspar o cabelo, sabe? Foi tão importante essa aceitação na minha vida, esse passo que eu dei, eu mudei muito. Foi uma fase divisória de águas na minha vida, onde eu assumi esteticamente quem eu sou. Eu não gostaria de parar de raspar minha cabeça, assim, eu gosto muito do jeito que meu cabelo é. Eu sou uma pessoa vaidosa à minha maneira, e
Ao mesmo tempo também não queria ter essas dores e essas lesões, essas coisas horríveis na cabeça. E aí quando eu tava tomando banho, eu reparei um cisto desse lado. Ele tá aqui agora. E eu não queria que isso acontecesse. Eu sempre fui uma pessoa tão forte, tão forte, tão forte, porque eu sou muito sensível. Eu sou muito fraca. Eu tenho muito medo das coisas. Só que eu já não quis ser muitas coisas. E todo o trabalho que eu tenho aqui no YouTube é justamente pra tentar me aceitar melhor. Porque desculpa o chororô, eu tô bem emocionada. Isso foi muito importante pra mim. Todo o trabalho que eu tenho no YouTube é pra tentar me aceitar. Porque quando você tem uma doença crônica, parece que você tá muito perto da morte, sempre. Se a doença não te matar, o que ela traz te mata aos poucos. A dor te mata aos poucos, a vergonha te mata aos poucos, a falta de ânimo te mata aos poucos, a falta de trabalho te mata aos poucos, você não conseguir fazer atividade física te mata aos poucos. Parece que eu tenho fases de luto comigo mesma. Eu tenho fases de luto com a minha hidradeniite. Eu acho que eu passei por uma fase muito grande de negação, porque era o meu luto comigo mesma. E o luto, ele tem 5 fases, né? A primeira é a negação, que é tipo, isso não tá acontecendo comigo. Então, quando eu falei que eu era uma pessoa saudável e quando eu não expunha isso, e quando eu passava maquiagem nas minhas cicatrizes pra não aparentar, quando eu ia pra todos os lugares sentindo dor sem reclamar. Só que tem uma hora que a negação passa, né? Que você tem que encarar. E aí vem a raiva, então você fica, isso não é justo, que saco, por que comigo? Vocês já viram que eu já falei isso aqui um montão de vezes. Por que comigo, Deus? Por que comigo, né? Depois vem a negociação, que é eu faço qualquer coisa, eu faria qualquer coisa. Você começa a barganhar com você mesmo, você começa a barganhar com as pessoas, começa a barganhar com o mundo, começa a barganhar com o espiritual que você acredita. Foi mais ou menos o que eu fiz quando eu tentei emagrecer, né? Emagrecer sempre foi uma questão pra mim, né? Meus pais me levaram na endocrinologista quando eu tinha 8, 9 anos, então eu já cresci com essa sensação de que eu tinha que me tratar, né? Só que essa questão influencia em muitas coisas. Eu acho que ninguém nunca emagrece quando tá infeliz consigo mesmo. A pessoa emagrece de forma extremamente não saudável quando tá infeliz consigo mesmo. Eu nunca quis emagrecer de forma não saudável. Eu, quando era adolescente, fiz dieta do shake, fiz dieta da sopa, não consigo nem sentir o cheiro da sopa, emagreci 15 quilos e sempre tive muita facilidade para emagrecer, mas nada de facilidade para manter o peso. E eu sinto que a criação do Gorda de Boa foi essa negociação também comigo mesma. Que foi, pô, se eu emagrecer, que é a coisa mais difícil da minha vida, quem sabe isso não passe. Só que tudo era tanto que eu fiquei muito mais deprimida e eu decidi parar porque eu achava que não era assim que tinha que ser. Se eu fosse emagrecer tinha que ser bem, feliz, né? E eu não tava conseguindo. O YouTube mostra uma coisa, né? É só o que eu quero mostrar. Então eu mostrava as partes boas e as partes ruins eu não mostrava. E muita coisa aconteceu na minha vida que vocês perguntaram, ué, parou? Ué, o que aconteceu? E que eu mesma não queria falar sobre o que tava de ruim. Nunca quis vir aqui falar sobre coisas negativas. Eu sempre quis trazer otimismo e positividade. Vocês conhecem minha mãe, então eu aprendi isso dentro de casa. E aí vem a fase da depressão, que é mais ou menos o que eu tô sentindo agora, que eu tô bem triste. E você fica bem triste, você fica bem mal. Há alguns meses atrás eu comecei a fazer um acompanhamento psiquiátrico para controlar as minhas crises de ansiedade. O psiquiatra me explicou que
doença crônica da ansiedade e dor crônica também da ansiedade. Eu vou botar uns links aqui embaixo do WikiHow, que são muito legais para vocês acompanharem também. E isso tem sido muito bom, muito bom, muito bom. Fazer um tratamento com um especialista tem realmente salvado a minha vida, assim. Então, você que assistiu lá o episódio 6 sobre depressão e ficou com vontade de procurar ajuda e ainda não procurou, procure. Procure. Eu demorei muito para procurar também. Eu fiz 5 anos de terapia numa fase onde eu tava muito mal e depois eu demorei muito para procurar de novo. E tem sido ótimo cuidar de novo de mim, da minha saúde, porque saúde mental é uma parada, né? A dor da hidradenite tá na pele, a lesão tá aparente, só que o que dói dentro da alma é diferente, ninguém vê e a gente pode esconder. E como vocês sabem, eu sou uma ótima atriz, então eu sei esconder muito bem quando eu tô triste. A única coisa que me faz estar aqui e ter tido coragem de fazer esse vídeo hoje, justamente quando eu tô me odiando por ter essa doença, é porque talvez você esteja assim também. E a boa notícia é que por último vem a aceitação, que é a coisa de era pra ser assim. Eu acho que não foi à toa eu ter vindo desse jeito, lésbica e toda cheia de craca. Porque eu acho que no fundo eu tinha que nascer assim, eu tinha que ser essa pessoa, porque eu tô tendo coragem de estar com 2 câmeras apontadas pra mim, 2 dos meus melhores amigos e falando sobre a coisa que eu mais odeio. E foram 12 longos, né? Então aqui estou eu no meu momento de fragilidade, falando que se você tem hidradenite, tá tudo bem. Tá tudo bem porque esse é um dia numa semana que foi ótima. Esse é um dia ruim perto de dias ótimos que eu tenho. Isso é só um dia e amanhã vai ser um novo dia. E quando eu sair daqui já vai ser outra coisa, eu já vou me sentir muito melhor, eu já vou me sentir muito mais leve de ter falado tudo isso com vocês. Porque eu sei que vocês não querem que eu desanime. E eu sei que tem 70 mil pessoas torcendo muito por mim, pela minha saúde, pela minha melhora. Então vocês me motivam muito a continuar e encarar mais um dia ruim. Sei que os outros vídeos foram um pouquinho menos emocionantes. Mas eu queria agradecer por você ter acompanhado. Você que não tem hidradenite ou você que tem. Se você não tem, saiba que, assim, eu tirei um peso tão grande de mim, sabe? Conseguindo falar sobre tudo isso, que eu sou uma pessoa completamente nova. Sou uma pessoa muito mais consciente de quem eu sou e do que eu posso. Acho que se fosse há 1 ano atrás, eu ia ter esse dia e eu ia cancelar a gravação e eu ia deitar na minha cama e ficar lá. Porque é isso que eu faço, eu me isolo. Mas hoje eu fiz questão de encarar esse dia ruim e de vir aqui dizer que tudo passa. Até as crises da hidradenite passam. Se eu tiver lesões desse lado aqui, eu vou raspar o outro lado da cabeça também. Fazer o quê? E eu tenho certeza que nada na vida vence a minha vontade de viver. Nada. Absolutamente nada. Eu já lutei muito pra estar aqui. Então é melhor fazer isso o quê? Sorrindo e me divertindo. Tem coisa ruim? Porra! Tem, tem. Mas a gente segue. Certo? Eu não sei como vai ser a cirurgia, ninguém me ligou até agora. E mesmo se a cirurgia não acontecer, ou se ela der errado, ou se eu não gostar, eu vou continuar procurando tratamento, eu vou continuar tentando melhorar, porque eu realmente quero poder fazer isso que eu tô fazendo agora, que é sorrir com sinceridade, sabe? E eu quero estar bem, eu quero viver bem. Então eu não vou desistir de procurar tratamento, mesmo se a cirurgia não rolar ou não der certo, eu deixo vocês atualizados sempre. Então assim, se você tem hidradenite ou se você acabou de descobrir que tem, saiba que alguns dias vão ser ruins, outros vão ser bons, mas nada que não vale a pena enfrentar. Porque pra mim a minha maior motivação, e dá pra perceber pelos vídeos aqui,
são as pessoas, certo? Então comece a falar sobre isso. Eu já estou me sentindo mesmo. Cecília parou de gravar e falou assim, solta. Eu fiquei chorando. E eu tô me sentindo muito melhor. Tô me sentindo muito mais leve. Eu tava angustiada antes de gravar, sabe? Então, falar sobre isso ajuda demais. Você não precisa ser youtuber pra falar sobre isso. Você pode falar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, pros seus amigos. Saiba que isso vai ajudar demais e que vocês não têm noção de como tinha um treco aqui, ó, que agora não tem mais. Eu já tô assim, nossa, 95% melhor do que eu tava antes. O que você tá chorando, Herbert? Agradecer esses porrinhos aqui, ó, que me acompanharam. Porrinha, vocês são duas porrinhas. Um que não para de chorar e a outra que não chora, mas tá ali. Eles acompanharam. É, imagina, 2, né? E aí, Herbert, quer água? Não. Sim, o Herbert tem uma questão, que ele é homem, né? Então ele teve essa sensibilidade muito reprimida, ele não podia chorar. Então quando abre a torneira, meu filho, vem assim o choro lá dos 4 anos, que ele não soltou ainda. Ah, nossa, o menino me xingou na escola quando eu tinha 7, não chorou, mas vai chorar agora, entendeu? Ele acumula e solta, não para. Bom, agradecer demais vocês que me acompanharam, vocês dois, Fernanda que editou a parada toda. Se não para de chorar, eu vou ficar chorando também. E ainda tem muito assunto pra gente tratar aqui, seja de Dradenite ou não. Estarei aqui, como sempre, gorda de boa. Às vezes triste, às vezes feliz, mas isso é a vida. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E a gente tem que lidar com as boas e com as ruins e saber que tudo passa, até as boas. Eu sempre penso isso, quando eu tô num momento muito foda, eu falo... Uma hora você tá aqui, meu amigo, mas outra hora você tá aqui. Então eu nunca trato absolutamente ninguém mal, nunca faço absolutamente nada que eu não gostaria que fizessem pra mim. Eu sempre continuo a mesma pessoa, porque o que é bom também acaba. Inclusive essa série, que foi boa demais. Eu me diverti muito fazendo, eu aprendi muito fazendo. E foi delicioso estar aqui com vocês durante esses 12 episódios. E o assunto não acabou, eu vou continuar falando de Dradenite aqui, não tantas vezes seguidas, mas vou continuar falando. E espero que vocês acompanhem esse e outros projetos futuros dessa equipe muito doida que aqui está. Um que abriu ali Não Para de Chorar, a outra que treme. E... E pra saber mais sobre Dradenite é só entrar no site www.Dradenite Supurativa. Lá tem um especial sobre Dradenite, é feito pela equipe do site Minha Vida. Tem uma página no Facebook também do Minha Vida gigantesca. Quero mandar um beijo pro pessoal da minha vida. Da minha vida não, né? Do Minha Vida. Da minha vida também, viu? Quero mandar um beijo pro pessoal do Minha Vida que acompanhou a gente nesses 12 episódios. Mandar um beijo pro pessoal da Ave que acompanha a gente pra esses 12 episódios. E dizer que time, arrasamos. Tenho certeza que a gente mudou, assim, muita gente pra melhor. Muita gente conheceu muito mais coisa pelo trabalho que a gente fez. E eu, principalmente, tô sabendo lidar melhor com uma coisa que é tão difícil pra mim, que é ter essa aproximação precoce da morte, que é ter essa doença crônica. Mas ninguém disse que seria fácil, né? E eu tô aqui, pronta pra luta, mais uma vez, que não acaba não. Então se inscreve no Gorda de Boa, ativa o sino, comenta o que você achou, desculpa ter te feito chorar, eu tenho certeza que vocês sempre choram comigo, né? Todo dia. Esse canal devia chamar Águas de Março, fechando no verão, né? Que aqui ó, só... Acho que é isso, né, pessoal? Foi? Último episódio da série HS de Boa. Um beijo, obrigada por ter acompanhado e continue aqui comigo, certo? Porque você é muito importante pra mim, rumo a 1 milhão. Eu botei isso como meta, Cecília. O Gorda de Boa tem que ter 1 milhão de inscritos agora. Vocês topam esse desafio? Vocês topam? Com certeza. Eu tô perguntando pra tela, não pra você, Cecília. Desculpem, pareceu tudo que era pra mim. Olha, a gente parou de chorar!